Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e sua família. Oh, glória, você crê? Então já comece comentando aqui. Eu creio que a minha família será salva em nome de Jesus. Nos devocionais desta semana, meditamos sobre crer no Senhor. O que é crer? Vimos que crer é confiar, é você acreditar a ponto de conseguir descansar. Vimos que crer é você ter fé. E vimos também que a fé é um dom do Senhor, é um presente do Senhor. E nesta semana também meditamos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, para a sua fé se desenvolver, é necessário você meditar nessa palavra, porque você precisa conhecer. Crer é conhecer. E nós temos um grande auxiliador que nos ajuda a entender essa palavra. É quem? É o Espírito Santo de Deus, que falamos ontem, que o Espírito Santo é Ele que ilumina a nossa mente, abre os nossos olhos, é Ele que nos auxilia, é Ele que nos revela, irmãos. Essa palavra aqui, ó, é o Espírito Santo de Deus. E hoje vamos meditar mais um pouquinho sobre crer no Senhor. Vamos ver que não basta só você crer de boca para fora. Creio, eu creio. Já vimos que crer é conhecer. Já vimos que crer é confiar. Já vimos que crer é ter fé. E hoje vamos ver que é necessário duas atitudes para realmente você crer verdadeiramente no Senhor. Aí sim, semana que vem começaremos um outro tema sobre os fundamentos da Bíblia, porque você já entendeu o que é crer, já entendeu o que é confiar, então nós podemos entrar em uns assuntos mais profundos, que você já vai estar crendo e confiando. Amém? Fique comigo até o final. Deus quer falar com você. Ele quer te revelar estas duas atitudes essenciais para você realmente crer nele. Que não basta crer só de boca para fora. Então fique até o final que estaremos orando também por você e por sua família. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Como está a sua família? Eu oro para que todos estejam bem em nome de Jesus. Estou muito feliz porque você chegou para mais este devocional. Você conseguiu, Deus te ajudou, não foi? Foi o Senhor que te sustentou. Você é mais do que vencedor, mais do que vencedor. Escreve aqui, eu sou mais do que vencedor. Oh, glória! Então já abra o coração e receba essa palavra maravilhosa da parte do Senhor. Se alimente. E não se alimente sozinho, hein? Já curte, porque quando você curte, a plataforma que envia para mais pessoas. E compartilhe, distribua este alimento para outras vidas, para que as almas sedentas venham se alimentar. Amém? Quando você pergunta, quem crê em Deus? Todo mundo levanta a mão. Eu creio. Todo mundo crê, não é? Todo mundo acredita, todo mundo tem fé. Mas eu sinto informar que não é bem assim. Não basta você crer de boca para fora. Não basta você crer apenas por crer. Não, não basta. É necessário você confiar verdadeiramente. Quando você crê, você entrega a sua vida por completo. Quando você crê verdadeiramente, você consegue descansar. Quando você crê realmente, você ama. Quando você crê realmente, você obedece, você se dedica. E para crer em alguém ou crer em algo, você precisa conhecer, não é verdade? Com Deus não é diferente, irmãos. Como que a pessoa vai crer tanto em Deus, vai crer, se não conhece quem é este Deus? Então, um dos princípios, o primeiro ponto é você conhecer. Então, crer é conhecer. Você só vai amar muito uma pessoa a ponto de noivar e casar quando você conhece, na verdade. Alguém aí é daqueles casamentos antigos que casaram, que nem conhecia o esposo? Geralmente, né, bem no passado acontecia isso, mas o normal não é assim. O normal é você namorar, é você conhecer, paquerar, namorar, noivar. Aí depois dessas etapas que você conheceu a pessoa, aí sim você amou a pessoa, o coração palpitou e você vai casar porque você conhece. E com Deus não é diferente. Como você diz que ama a Deus? Eu creio em Deus, tenho fé em Deus, se você não conhece. Então é necessário conhecer,
É necessário se aprofundar em conhecer ao Senhor, glória. É necessário buscar desta fonte. E Ele nos deixou a palavra dEle, que nos revela quem Ele é. Você quer saber quem é o Senhor? Aqui, ó. Quer conhecer mais sobre o Senhor? Aqui, ó. Quer ter dons espirituais do Senhor? Aqui, ó. E aqui tem toda a revelação que nós precisamos. É a bússola para chegarmos ao céu. É como se fosse um GPS do crente. Olha que interessante. É o nosso GPS. A palavra que nos guia para chegar ao céu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vê que maravilha? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quem não tem essa palavra, anda na escuridão, meus irmãos. Anda nas trevas. Aqui, ó, é luz para o nosso caminho. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo está em trevas. Misericórdia. Mas nós temos a luz. A palavra diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Oh, glória! Aleluia! Então, se aprofunde em conhecer esta palavra. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque ao Senhor. A palavra também diz, errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O Senhor quer se revelar para mim e para você. Ele quer se mostrar, mas é necessário buscar. É como se fosse uma mina, não tem? Que você vai buscando uma fonte, tem que cavar, tem que cavar, tem que buscar, tem que buscar. Assim é o Senhor. Então busque ao Senhor de todo o seu coração. Busque. É muito forte essa palavra, irmãos, quando diz, errais por não conhecer as Escrituras. Porque crer é conhecer. Errais. Guarda essa palavra aí, ó, para você abrir os seus olhos. E nós vimos que o Espírito Santo nos auxilia. Nós temos o Espírito Santo. Sem ele seria impossível entender essa palavra. Mas ele atualiza a palavra todos os dias. É tremendo isso. Essa palavra, todos os dias, ela é atual, irmãos. É como se fosse, não tem? Um jornal do dia. É a palavra, sempre atual. E nós, como verdadeiros cristãos, servos de Deus, não podemos caminhar somente pela emoção, baseados em profecias, baseados em milagre aqui, revelação ali. Vou te dar uma chave de um carro aqui. Deus revelou o seu CPF, Deus revelou isso, o seu endereço. Ei, não. A nossa maior profecia é aqui. Nós somos pentecostais, eu sou pentecostal da Assembleia de Deus, creio nos dons espirituais, creio em profecia sim, creio em revelação sim, creio em dons, em cura, batismo com o Espírito Santo. Eu creio, você crê? Porém, tem pessoas que só caminham se tiver revelação, irmãos, se tiver profecia. Se a igreja não tiver, acabou, eu nem vou mais. Ei, não é assim. Aqui está a nossa maior profecia. Nós não caminhamos por emoção. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele jamais usou do emocionalismo, usou do psicológico para convencer ninguém. Nós caminhamos aqui, ó, com o nosso raciocínio também, com a nossa mente, com o nosso entendimento. Nós sabemos em quem estamos crendo. Por que estamos crendo? Aqui em Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ó, entendimento, a sua razão, o seu raciocínio. Você precisa entender, compreender. Não é para andar assim, ó. Não. Entender por que você está crendo, em quem você está crendo, é conhecer. É espírito, alma e corpo. Não caminhe por emoção, mas caminhe crendo, convicto, enraizado. Porque quando você caminha pela emoção, qualquer vento de doutrina te leva, qualquer falácia te convence, qualquer líder que se levanta aí, ó, com heresia, retorcendo a palavra, te leva no papo. Por quê? Porque você não está enraizado, você não tem raiz, você está com um relacionamento por cima com Deus, superficial. E não é isso que Deus quer de você e nem de mim. Tem que ter raiz, igual palmeira. Nós temos que ser crente palmeira. A palmeira, quanto mais ela cresce para cima, irmãos, ela cresce para baixo.
Quando vem aquela tempestade, aqueles ventos que vêm em nossas vidas, não tem aquela tempestade? A palmeira desce assim, ó, vai até o chão. Mas quando a tempestade passa, a palmeira, ó, se levanta, se ergue. E ela não sai, porque ela tem, ó, raiz, ela é fixada. E assim nós temos que estar fixados nessa palavra. Existe um grande perigo quando você está na presença de Deus por emoção. Quando você está na presença de Deus baseado em revelações ou profecias, ou apenas em algum movimento. Porque quando isso acontece, vem decepções, vem frustrações e a pessoa, irmãos, eu já presenciei pessoas que estavam indo em determinados movimentos, sabe? Tantos movimentos, a pessoa fica naquele fogo, naquela euforia, e daqui a pouco parece que cai um balde de água quando vem o vento. E a pessoa se decepciona, se machuca e depois não quer nem saber de igreja, nem de Deus. Até parece que Deus que errou, mas Deus não erra, Deus não falha. O problema são que as pessoas, elas se apoiam naquilo. E eu não posso me apoiar em movimentos, eu preciso me apoiar em Deus. E agora, para finalizar, nós vamos ver que é necessário 2 atitudes para realmente falar, eu creio em Deus. Primeiro, é necessário confessar. A palavra do Senhor diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não adianta você confessar também apenas. Não basta confessar. É necessário deixar. Muitos reconhecem o erro. Muitos confessam, mas ficam igual porco, desculpa a expressão, mas a Bíblia fala isso, tá? Voltando para a lama, volta para a lama, sai da lama, volta para a lama, sai da lama, volta para a lama. Eu sei que a nossa caminhada é um processo. Nós diariamente buscamos ao Senhor mudança, estamos buscando a santificação, não é verdade? A gente vai falhar, a gente falha todos os dias, né, irmãos? A gente vai tentando, mas eu preciso me conscientizar que para aquela lama eu não vou voltar mais. Nós já falamos aqui que o pecado na vida do crente tem que ser algo acidental. Puf, caí, errei. Ai, eu não posso planejar o pecado, meu irmão, minha irmã. Não se planeja pecado. Eu vou comprar isso aqui para eu usar mais tarde. Eu vou marcar aquele encontro com ciclano, com fulano. Ei, você está planejando, está queimado. O pecado, irmãos, é igual um acidente. Aconteceu, você não esperava. Tem que ser assim na nossa vida, não premeditado. Então, você precisa confessar e deixar. Deixa esse mal, deixa esse pecado, deixa aquilo que te escraviza. Aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 32, diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Jesus dizendo, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens. Eu não posso ser crente 007, aquele crente escondido. Ninguém sabe que a pessoa é crente. Ninguém sabe que a pessoa serve a Deus. Sabe aqueles crentes camuflados? Não. Aqui Jesus está dizendo, aquele que me confessar também diante dos homens. Ou seja, eu preciso confessar os meus pecados, deixar os meus pecados e também confessar ao Senhor publicamente. Eu preciso confessar diante dos homens, porque assim, Jesus está dizendo, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Não tenha vergonha de servir ao Senhor. Não fique, vão pensar isso de mim, vão pensar aquilo. Irmãos, há 14 anos eu me formei em Direito. Tem 14 anos, glória a Deus, que eu advogo. E eu confesso para vocês que lá na faculdade, todo mundo jovem, os jovens na faculdade, eles querem o quê? Eles querem curtir, querem balada. E como eu comecei muito cedo a trabalhar na igreja, sempre tive compromisso, com a escola dominical, eu sempre dava aula, e eu também trabalhava no conjunto da igreja, no conjunto Gênesis, conjunto das crianças. E então eu não tinha vergonha. E eu me deparei com pessoas que tinham tanta vergonha de anunciar que eram crentes, sabe? De divulgar Jesus, de falar Jesus. E realmente quando você se mostra que é cristão, que serve ao Senhor, as pessoas te olham de forma diferente.
Então você precisa ter coragem. Você não pode se envergonhar, porque aqui também diz, ó, no versículo 33, qualquer que me negar diante dos homens, qualquer que se envergonhar dele diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Se você negar a Jesus, ter vergonha dele, ele também vai ter vergonha de você. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é. Você é filho, filha do Deus vivo, o Rei dos reis, o dono da vida, o dono da paz. Você é filho, você é herdeiro, sacerdócio real, você é embaixador de Cristo aqui nesta terra. O mundo, já falamos aqui, está em trevas, está sedento e você tem comida, você tem alimento para essas pessoas. Então não é você que tem que se vergonhar, pelo contrário, você tem que se orgulhar, porque você tem comida, você tem palavra aí, ó. Você pode falar, Jesus te ama, irmãos. O mundo está se afundando na depressão, na ansiedade, nas drogas, estão se afundando, está desesperador. E nós temos a paz, nós temos este alívio aqui, ó, que só o Senhor pode dar. As pessoas estão tentando procurar algo para preencher o vazio com drogas, procurar algo para preencher o vazio com vários relacionamentos. Vários, irmãos, tá uma loucura aí fora. Tá loucura, irmãos. Loucura, loucura. Aí fora. Loucura. Há poder no nome de Jesus. Você tem a palavra de vida eterna aí na sua boca. Fala. Fale, não tenha vergonha. Lá na faculdade, eu fiz estágio. Eu fiz estágio para um juiz. E esse juiz tinha uma assessora. Irmãos, pensa numa assessora linda. Linda, linda, linda. Ela tinha um cabelão até aqui na cintura. Ela era jovem, ela era muito inteligente. Ela era muito linda, irmãos. E ela tinha um filho, que ela namorou, né? Engravidou, teve um filho. E o Senhor me colocou ao lado dela neste estágio. E aos pouquinhos eu ia falando de Deus. Eu sou muito assim, meu irmão, meio que agitada, esparafantosa. Então eu começava a falar de Deus. E aí, no aniversário dela, eu dei uma bíbliazinha bonitinha para ela, cheia de flu, irmãos. Toda rosinha, assim. E ela pegou a Bíblia e começou a ler a Bíblia. Ela começou a caminhar aos pouquinhos com Deus. Começou a caminhar. E ela fazia academia toda malhada, irmãos, toda bonitona. Até que um dia, irmãos, parece que ela pegou uma dengue. Eu nem sei ao certo o que aconteceu. Aí aquela dengue deu complicação, ela ficou internada, parece que deu alguma coisa de hemorragia também, irmãos, e ela não veio a óbito, ela não faleceu. E a família dela me chamou para ir no enterro e levar a palavra. Acredita, irmãos? Irmãos, e há 14 anos atrás, eu só trabalhava com as crianças na igreja. Eu dava aula para as crianças e no louvor com as crianças, então eu não tinha aquela coragem também de falar para mais pessoas, né? Até porque na minha igreja eu não tinha, até hoje eu não tenho o costume de pregar, né? Eu fico na sala, hoje eu dou aula para as irmãs da melhor idade, mas eu não vou lá no púlpito pregar constantemente, não prego, irmãos. Eu converso de Deus, compartilho os devocionais aqui com você, que é um trabalho que Deus tem me dado, um privilégio. Mas mesmo assim, o Senhor me deu, sabe? É o Senhor que coloca, né, aquela coragem, aquela ousadia. E eu fui, irmãos, no velório. Cheguei lá, irmãos, um monte de juiz, que ela já tinha trabalhado com um monte de juízes lá daqui da cidade. Juízes, assessores, vários advogados que se formaram com ela. Ela optou em ser assessora. E a turma dela, uma galera que se formou em advogados. A família dela, cheio, irmãos. Que ela era muito jovem, de academia, bonita, não sei, 26 anos, nova. E quando eu cheguei lá, irmãos, ela estava no caixão. E a minha bibliazinha que eu dei para ela, embaixo da mão dela, assim, a bibliazinha rosinha. E ali, irmãos, eu, pela misericórdia do Senhor, dei uma palavra e ainda cantei. Olha que eu nem sei cantar, irmãos, mas eu cantei um louvor, aquele louvor de Diante do Trono, que diz: você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Uma forma de lançar a semente também, né, no louvor ali para os corações. Todo mundo chorou, todo mundo recebeu a palavra. E agora, passados mais ou menos uns 10 anos, ou 12 anos, o ano passado, uma irmã dela entra em contato comigo porque o filho dela se converteu.
E aí queriam que eu escrevesse uma carta porque ele ia se batizar. Gente, assim, foi algo tremendo, sabe? Só o Senhor pode fazer isso. Ou seja, foi uma oportunidade que o Senhor me deu de falar dele ali, naquele gabinete do juiz, durante aquele estágio, durante aquele período. E o Senhor me deu graça, porque eu cumpri ali aquela missão, ó glória. Eu não falhei, obrigada, Jesus. Não falhe na missão, não falhe. Quando o Senhor te colocar em qualquer situação, na padaria, no açougue, na rua, quem Deus colocar do seu lado, fale de Jesus. Não tenha vergonha. Cada alma que o Senhor colocar ao seu lado, você vai dar conta. Você vai dar conta lá no juízo final. Dona Maria, aquela pessoa que ficou do seu lado, Dona Maria, o seu vizinho ficou do seu lado lá não sei quantos anos. Ele pereceu, ele foi para o inferno. Por quê? Porque você não falou de mim para ele, Dona Maria? João, aquela pessoa que você ia lá no açougue, estava todo dia lá. Por que você não falou? Por quê? Irmã Nazaré, cadê aquela pessoa que fica ali, ó, com você? Por que você não fala de Deus? Irmão Josimar, cadê aquela pessoa do seu trabalho, do seu lado? Você ficou com vergonha de mim, irmão Josimar? Cadê? Irmã Lindalva, aquela pessoa. Irmãos, nós vamos prestar conta de todas as almas. Nós vamos prestar conta. Cuidado. Quem o Senhor colocar ao seu lado, fale. Irmãos, eu acabei de falar que eu advogo, né, há 14 anos. Mas eu confesso que eu estou nesse trabalho aqui nas redes sociais, tem 4 anos que o Senhor colocou essa missão aqui para eu fazer. E nestes 4 anos, eu reduzi um pouco o meu trabalho na advocacia. O meu esposo também é advogado, ele que trabalha no escritório também. Mas eu reduzi o meu trabalho e tenho me dedicado aqui, ó, para os irmãos. Porque é o Senhor, porque eu sinto que o Senhor tem colocado esse trabalho, que essa missão nas minhas mãos. E eu posso te falar, o Senhor tem provido tudo lá no escritório, mesmo com a minha, né, não estou me empenhando, né, lá, só o digníssimo, mas Ele tem provido tudo, irmãos. Ele não tem deixado faltar nada, porque essa missão aqui para Ele é muito importante. E estamos agora com um propósito lá no Instagram. Irmãos, que privilégio, que oportunidade que o Senhor está nos concedendo de nos alimentar durante o dia, de ter pessoas junto com você ali, ó, com as mãos dadas, para seguir avante, para caminhar com Ele. Se você não está no propósito com Deus, eu te convido, venha para este propósito. Você não estará sozinho buscando o Senhor, você não estará sozinha. Acordamos com oração, à tarde tem versículo, à noite tem aqui o devocional e tem sido uma bênção. E você que está participando, está gostando? Me conta aqui, me fala como tem sido para você essa experiência, porque tem sido muito bom para mim. E é uma oportunidade, é uma missão. Eu tenho 2 opções, ou eu volto para trás, ou eu paro, ou eu prossigo. Mas o Senhor diz, é para prosseguir, minha filha, é para continuar. O meu pastor Elvis sempre cita um versículo, ele sempre diz, porque nós não somos destes que retroagem, nós não somos destes que voltam atrás. É difícil, tem hora que você fica um pouco frustrada com o sistema aqui, tem hora que você fica frustrada com tantas coisas, irmãos, tantas flechas na cabeça, tantas vozes. Aquele louvor tem falado muito comigo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Porque são muitas vozes, são muitas setas nas nossas cabeças, né? Para nos fazer parar. Sabe, o inimigo ele investe muito na nossa mente. Então você precisa calar todas essas vozes e ouvir somente a voz de Deus. Oh glória, ouvir somente o Senhor, aleluia. Cale todas as vozes, escute o que o Senhor tem para você. Siga avante, siga avante. Eu sei que não é fácil, estou aqui nessa missão aqui, né, não advogando, né, como antes, me dedicando aqui, sem entender às vezes, irmãos, algumas coisas, mas o Senhor fala, prossiga. E todos os dias, quando eu acordo, Ele vem com uma força nova, Ele vem com um ânimo novo. E já há 4 anos que estamos aqui. E vem comigo, vamos dar as mãos, vamos nesse propósito, vamos buscar o Senhor. Irmãos, e para encerrar este devocional, né, porque até a bateria do celular está acabando aqui. Para encerrar,
você crer, você tem que confessar e ter mudança de vida, ter atitudes, ter ações, ser uma nova criatura. Uma nova criatura. Não tem como você ser a mesma pessoa. É necessário nascer de novo. O que você pensava, você tenta não pensar mais. Os palavrões que você xingava, as palavras, maldições que você lançava, espraguejava, você não faz mais, tá? É nova criatura, você nasceu de novo. Se a pessoa roubava, não roube mais. É nova criatura. Se vivia uma vida com prostituição, adultério, não viva mais. É nova criatura, você nasceu de novo. Se você mentia, não mente mais. Se você caluniava, não pode caluniar mais. Se você fofocava das pessoas, você não fofoca mais, você ora para as pessoas. Você passa a orar. E cuidado com o seu coração. Se você tinha no seu coração uma floresta de raiz de amargura, tá queimado, vai capinar esse coração, vai purificar esse coração. Passa a roçadeira aí santa no seu coração, tira toda a rapina, tira todo o mato, tira todos os pedregais, repreenda tudo, porque é um novo coração. Se o coração era egoísta, não pode ser mais. Odiava, não pode odiar mais. Não perdoava, para com isso, tem que perdoar. Para receber o perdão, abra a porta do perdão. Para você receber, você tem que dar. É você que abre a porta. Perdoe, ame, ore por aqueles que te perseguem. É assim que a palavra diz. E eu oro para que Deus fale melhor ao seu coração. Eu espero que você tenha entendido o que é crer de verdade. Crer é você confiar, é você ter fé, é você conhecer o Senhor. Aqui, ó, conheça este Deus. Crer é você confessar, abandonar os pecados. Crer é você também, ó, publicar, fazer o ID. Crer é você ter uma mudança de vida, mudança de atitude, mudança de mente. Amém? Você entendeu? Ficou um pouco longo, né, irmãos? Misericórdia, me desculpe, mas veio fluindo, né? O Espírito Santo tá maravilhoso, uma palavra gostosa. É o Espírito Santo que nos vai enchendo, irmãos. Ele vai enchendo. E eu não vou segurar, não vou fechar a fonte, não. Deixar o Senhor falar para quem Ele quer falar. Esse vídeo vai chegar para quem o Senhor enviar. Para quem estiver precisando desta palavra. E compartilhe, seja canal de bênção. Não se esqueça de curtir, não. E eu te aguardo no Propósito com Deus lá no Instagram. Vamos dar as mãos. Nós temos um lema: um ao outro ajudou. E ao seu irmão disse: esforce-te e tenha bom ânimo. Fale do Senhor. Faça o ID. Aleluia. Eu estou com uma palavra aqui, irmão, que está queimando, eu vou ter que falar. É sobre a mulher samaritana. Quando Jesus chegou ao poço, Jesus estava com sede. E ele disse: dai-me água para beber. Aí a mulher samaritana: logo você, sendo judeu, me pede água? Antigamente, os samaritanos não conversavam com os judeus, ainda mais sendo mulher. Aí Jesus disse: ah, se você soubesse quem te pede essa água, tu pedirias água para beber e você nunca mais teria sede. A mulher samaritana: que água é essa? Eu quero dessa água para nunca mais ter sede. Não sabendo ela que Jesus estava dizendo da água viva, aquela palavra dele. Olha o que Jesus disse aqui em João capítulo 4, versículo 10. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então a mulher samaritana disse: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? E ele disse... E aqui no verso 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu sinto essa água jorrando aqui neste momento, irmãos. Eu nem ia falar essa palavra aqui porque do tempo. Mas essa mulher, ela teve um encontro com Jesus. E Jesus perguntou: chama o seu marido? Aí ela disse: não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e os que agora tens não é teu marido. Jesus estava aqui revelando a vida dela para ela, falando aqui: você teve 5 maridos e os que você tem agora não é o teu marido.
Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela viu que estava diante de um profeta, diante do Senhor. E ela estava tendo um encontro com Deus ali. E ela teve um encontro com o Senhor. E essa mulher samaritana, irmãos, depois deste encontro, vou resumir aqui, depois deste encontro, ela saiu daquele poço aonde estavam e foi falar do Senhor. Aqui no versículo 28, irmãos, resumindo toda a história, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Irmãos, a partir do momento que essa mulher teve um encontro com Jesus, essa mulher samaritana, ela sentiu algo diferente, ela teve já ali um encontro com ele e ela já quis divulgar, ela já quis compartilhar, falar dessa palavra e ela deixou seu cântaro ali no poço e foi correndo falar de Jesus lá na cidade e as pessoas vieram para ver quem era aquele homem que ela estava falando. E o versículo 39 de João 4 diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. E o versículo 41 diz mais: e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam para aquela mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha, irmãos, uma mulher, naquela mesma hora que ela teve um encontro com o Senhor, aleluia, ela já saiu correndo para divulgar as boas novas. E as pessoas da cidade vieram e ouviram Jesus falar e acreditaram, eles creram em Jesus, porque das palavras dele, porque ela foi um canal de bênção. Você também pode ser um canal de bênção. Você tem uma missão também, que é fazer o ID, é falar de Jesus. E a bateria está acabando. É falar de Jesus. Não perca a oportunidade. Fale em todo o tempo dele. Se você não tem coragem de chegar aqui na internet e falar, compartilhe os vídeos. Lá no Instagram nós oramos pela manhã, tem mensagens curtas, compartilhe os versículos, compartilhe as mensagens, compartilhe as orações, porque da mesma forma que através dessa mulher samaritana, viu quantos que vieram até Jesus por meio dela e quantos que creram através da sua vida, muitos vão crer em Jesus e você será uma fonte de bênção, um canal de bênção. Amém? Vamos orar agora que vai cair a bateria. Deus, te amo, Jesus. Obrigada por esta palavra. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Perdoe os nossos pecados. Eu entrego nas tuas mãos cada uma dessas vidas, cada ovelhinha. Cuide, Senhor, livre do mal. Guarde sua família. Entra, Senhor, com salvação. Entra com libertação. Entra com cura, Deus. É o que eu te peço. Pelo poder que é no nome de Jesus. Guarde, livra, Senhor, do mal. Aumente a fé. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Te amo em Cristo Jesus.